gente! Nunca fiz isso, mas hoje vocês vão acompanhar uma conversa muito proveitosa que eu tive com a Cristina Casagrande, autora do A Amizade no Senhor dos Anéis, que já tem resenha aqui no canal. Ela continua os seus estudos tolkienianos no doutorado e nós conversamos sobre o ensaio sobre histórias de fadas que tá aqui nesse livro Árvore e Folha. Inclusive, se você tiver o livro em casa e quiser acompanhar, a gente seguiu a ordem bonitinha. E por que esse ensaio e não outro livro do Tolkien? Porque eu sei que vocês, assim como eu, amam uma teoria literária. E esse ensaio é Tolkien teorizando sobre ele mesmo, além de ser uma argumentação apaixonada sobre a literatura de fantasia. Então, faz um cafezinho, um chocolate quente, prepara um pão de queijo, tira aquela pilha de roupa pra passar, eu sei que eu tenho uma, e vem com a gente. Espero que vocês gostem tanto quanto eu gostei. Oi, Cris! Eu tô muito feliz que você tá aqui nesse nosso cantinho. Quer dizer, você já era desse cantinho antes, há muito tempo, mas agora você tá do lado de cada cantinho. Sim! Nossa, gente, realmente o mundo é muito surpreendente. Muitas vezes fala o lado positivo, né? A gente tende a focar no negativo, mas eu nunca imaginei que estaria no canal da Vebs. Gente, olha que emoção! Nossa, o grande canal da Vebs, né? Você fala como se fosse... Mas agradeço para o meu afeto, E agradeço pelo afeto, agradeço pelo carinho, de verdade. Que bom que você está aqui conosco. Espero que todo mundo goste bastante da nossa conversa. Vamos começar do princípio, que é sempre o melhor lugar. Noviça Rebelde me ensinou isso. A gente fala muito sobre o Tolkien autor, o Tolkien escritor de fantasia, mas a gente comenta pouco sobre o Tolkien professor. E como professor acadêmico, ele tinha uma produção acadêmica. No caso, o ensaio sobre histórias de fadas, ele se encaixa nessa produção acadêmica. Mas o que é isso, afinal de contas, Cris? Porque a gente olha aqui, árvore e folha, né? Manual de jardinagem, o que tem a ver? Muito bom. Então, o Tolkien, ele deu aula de... Ele deu um ano, se não me engano, aula na Universidade de Leeds, mas a maior parte foi em Oxford, né? E ele era professor de anglo-saxão e depois literatura, e também de literatura e língua inglesa. E a maior parte dos ensaios, não sei se posso dizer a maior parte, mas assim, os mais conhecidos na verdade, nasceram como falas, né? Como comunicações. Hoje em dia a gente usa o termo comunicação, né? De congresso acadêmico. Então eram comunicações dele que depois se transformaram em artigos. Então, o On Fair Stories, né, sobre histórias de fadas, ele ganhou, não foi diferente. Existe até na própria edição de Árvore e Folha, aparece que uma confusão, que era de 1938 e tal, mas eu confio mais nesse livro aqui, que é Tolkien On Fair Stories. Ai, eu tô super blogueirinha, não sei se tá focando. Tem que colocar a mãozinha atrás, assim, para não dar o reflexo. Olha o SWOT. Olha o SWOT das cores. Então, esse Tolkien On Fair Stories, na verdade, traz o ensaio e traz, assim, comentários do Douglas Anderson e da Verlyn Flieger. A Verlyn, ela é super, assim, a acadêmica mais conhecida quando fala... Ai, gente... Isso. Quando a gente fala sobre esse ensaio, sobre fairy, de uma forma geral. E aqui ela fala... O Reino Encantado. Fairy, isso, né? histórias de fadas. Tudo que tem a ver com Tolkien e as fadas, ou as histórias de fadas, ela é a mais, assim... Ela pegou esse quinhão para ela, sabe? Eu gosto muito dela. E ela diz março de 1939, então eu vou colar na dela. Por quê? Porque não que o Tolkien esteja mentindo, óbvio, né? Mas, assim, às vezes a gente se confunde com data, a gente não tá preocupado com isso, né? A gente vai falar, sei lá, no ano passado, aí depois você vai falar, não era no ano passado, era no ano retrasado, mas na nossa cabeça, às vezes, a gente troca as datas, né? Então, tá aqui em março de 39. Um ano e meio depois do lançamento do Hobbit, né? Ele já estava escrevendo aí o Senhor dos Anéis. Ele nasceu, né, em 39, numa fala na Universidade de St. Andrews, na Escócia, para falar de um autor escocês
de histórias de fadas, não só de histórias de fadas, mas ele tem aí o livro das fadas, ou os livros coloridos das fadas, né? O livro azul, o livro amarelo, o livro vermelho, que é o Andrew Lang. Então, ele foi numa conferência em homenagem a Andrew Lang, né? Que é esse autor aí muito querido pela Escócia, e ele foi falar justamente sobre histórias de fadas. Então, foi assim que surgiu. Em 43, ele fez uma revisão, e aí que ele foi incluir aquele epílogo que fala sobre o Evangelho, né? Que ele vai fazer esse link com a catástrofe e o Evangelho. Mas ele foi impresso mesmo em 47, numa homenagem a Charles Williams. Sempre tem o Lewis, sempre não, mas muitas vezes tem o Lewis por trás, que o Lewis deu aquela forcinha para ele encaixar esse ensaio nessa série de artigos. Charles Williams, que fazia parte dos Inklings também. Isso. Ou essa outra, é ele, né? Que é parte dos Inklings. É, isso mesmo. Tem um livro aqui que conta um pouco. É bem legal esse livro. Tem o livro Inklings, né? Do Humphrey Carpenter. E tem esse que fala um pouquinho dos 4. Vamos aprender, Cristina Casarelli. Um dia você consegue. Vamos lá. Um pouquinho dos 4. O livro é tipo Guerra e Paz. Consegui. Então, eu sempre ao contrário, sou péssima nisso. Ele faz esse ensaio em 47, então ele se torna impresso, depois ele vai sair num texto chamado Árvore e Folha, na década de 1960. Na década de 60, vem com um livro, um conto chamado Leaf by Niggle. E hoje ficou Folha de Cisco, ele tem outras traduções, Folha de Migalha e tudo mais, tá? Mas é isso, que Niggle quer dizer ninharia, né, tal. Então, aí vai depender da opção do tradutor. E ele tem outros textos, e tem esse livro aqui, que chama The Monsters and the Critics and Other Essays, que tem grande parte desses textos teóricos dele, né? Tem até o discurso de despedida dele na Universidade de Oxford, quando ele foi se aposentar. Bom, agora, você vai me corrigir se eu estiver errada, mas eu sempre falo que sobre histórias de fadas, né, One Fairy Stories, é a crítica literária, o mais próximo que a gente teria do Tolkien fazendo uma teoria literária do próprio legendário. Isso faz sentido? Eu estou viajando? Olha, eu acho que faz todo sentido. Embora, eu não sei se o termo crítica literária era um termo que na época, né? Na época, tudo depende da época. Era um termo que o Tolkien gostava. Mas, na prática, sim. Tá? Então, eu acredito que é o único texto que ele fala realmente mais centrado no gênero de uma forma tão ampla também, né? No gênero que ele escreve. Então, eu acho assim, também a gente tem que pensar um pouco, porque assim, não é contos de fadas, né? Senhor dos Anéis não é contos de fadas, é fantasia, mas ele tem um conto de fadas dentro dele. E a gente tem que lembrar que o estudo sobre contos de fadas é muito vasto, é muito amplo. Então, a gente tem os contos de fadas populares, tem os contos de fadas literários, que são um pouco mais autorais, embora tenha uma grande discussão de o que é autoral ou não, porque mesmo os Grimm, que fizeram lá uma recolha, passa pelo filtro deles, e teve 7 versões, se não me engano, os contos dos Grimm. E eles fazem alterações, né? A gente fala que a Disney que fez a alteração, mas já começou lá com os compiladores. Exatamente. O Perrault também, ele vai fazer mais ou menos o que ele já conhecia da cultura popular. O Anderson já é muito mais autoral, né? Ele tem histórias que são exclusivas dele, né? Tem um amigo que estuda a Madame Daldonai, é assim que fala, que é das Ondas Preciosas, então são essas, e o Tolkien leu todas elas, né? Então, são francesas que se reuniam em salões, e enfim, e elas compunham suas próprias histórias. E o Tolkien, de certa forma, eu acho que ele vai um pouquinho, não é isso, mas um pouquinho nesse caminho do conto de fada literário, que ele é o seu próprio autor, só que aí ele vai mais do lado, não é um conto, né, estruturalmente falando, ele é um romance, e principalmente o Senhor dos Anéis, então, é uma história extensa, é uma história ramificada, né, tem núcleos de personagens, eles vão se separando, né, então aí ele vai ganhando outro corpo, é por isso que as pessoas já usam até uma outra classificação, o fantasy, mas ele tem as histórias de fadas estão inseridas aí. Que as histórias de fadas é um termo muito amplo, né? Para você só falar que é
um conto tipicamente, sei lá, da Cinderela, versão Irmãos Grimm, ou versão, sei lá, que tem todo um espectro. E por suas vezes, os contos de fadas também eles bebem da mitologia. No fundo, eles têm ali um mito, só que, né, com uma outra roupagem, vamos dizer assim. É bom que você já adiantou o que a gente ia falar no próximo item, né? Na próxima pergunta. Porque Tolkien, como bom acadêmico que ele era, ele começa falando sobre as origens. Assim. Ele vai dar uma definição do que é um conto de fadas. E aí ele vai brigar um pouquinho com o conceito que a gente está acostumado, né? De conto de fadas. Você já adiantou um pouquinho, mas fala mais sobre isso daí. Na verdade, como um bom filólogo, tudo começa pela palavra no Tolkien, tudo, inclusive as próprias histórias dele, né? Me dá um nome e eu te dou uma história. Ao contrário de, sei lá, a maioria dos autores vai construir uma história e vai dando nome, né? Ele não, o nome, sim, ele é bem o princípio era o verbo. Então, ele vai atrás da definição etimológica da palavra. Então, ele vai lá no Oxford English Dictionary e ele vai procurar as definições. Aí o dicionário vai dizer mais ou menos assim, é uma história sobre fadas ou uma falsidade, uma mentira. Aí ele vai falar assim, história sobre fadas é estreito demais. Mesmo porque, se a gente for estudar um pouquinho sobre contos de fadas, até coloquei lá no Instagram Toquerista, tem um livro da Nelly Novaes Coelho que chama Os Contos de Fadas, e ela vai explicar essas duas ramificações. Tem duas principais ramificações, né? Que tem essa origem celta, né? E os contos maravilhosos. Mas o interessante é que os contos de fadas, não sei se eu posso dizer a maioria, mas eu acho que sim. Mas boa parte dele não existe nenhuma fada. Tem um conto do Charles Perrault que chama As Fadas, e não tem uma única fada na história. Isso é muito engraçado. Então, isso daí é estreito demais. Né? Já vamos descartar, porque não precisa ter fada necessariamente. Aí depois ele vai falar assim, é uma falsidade. Bom, isso é amplo demais. Tem muita coisa que é uma falsidade, uma invenção, uma ficção, que não necessariamente é história de fadas. Senão você vai colocar toda a ficção no bolo. E também ele vai um pouquinho investigar mais, e ele vai falar assim, né, que tem uma parte que fala seres sobrenaturais de tamanho diminuto, na crença popular, considerados possuidores de poderes mágicos e donos de grande influência para o bem e para o mal sobre assuntos do homem. Essa parte, a segunda parte, ok, mas tamanho diminuto, Tinkerbell, a nossa amiga Sininho, né, lá no Peter Pan, é muito reduzido, né? A gente tem as fadas do Shakespeare que já são fadas grandes, né? Tem várias versões de fadas, outras fadas celtas, que são adultos, vamos dizer assim, né? Então... E é que ele dá aquela alfinetada nos franceses, né? Que ele fala, as fadas francesas usam joias e são empoadas. Tolkien, ele é crítico com absolutamente tudo. Eu só não acho que ele é arrogante, porque pode soar arrogância. Por quê? Porque ele era muito crítico com ele mesmo. Na verdade, ele estava buscando a verdade, não classificar, eu sou superior a esse é inferior. Na verdade, ele era um grande apaixonado pelo tema. Então, ele, não, mas não é bem isso, porque é aquele que está sempre buscando, né? O pesquisador é assim, né? O pesquisador realmente, ele quer ir atrás da verdade e seguindo, até ele achar uma coisa. Exatamente. E se não fosse, sei lá, o Lewis e os outros amigos, e a própria editora, Allen Unwin, na época, talvez ele não teria publicado absolutamente nada, porque ele nunca foi assim, quero ser escritor, sabe? Mesmo porque na época nem comportava esse tipo de coisa, diferente do Martin, que é escritor de carreira, né? Também épocas diferentes, né? E isso da Tinkerbell é um pouquinho assim, herança da modernidade, né? Então essa era uma da grande birra do Tolkien até com a própria crítica literária. A crítica literária começou a excluir tudo que era anterior a Chaucer, né? Tudo que era medieval, porque veio racionalismo, veio tecnicismo, empirismo. Então tudo que era voltado para o imaginário era balela. E aí o Chesterton vai falar, né? Vai para o quarto das crianças as histórias de fadas. Mas não era de crianças, era de ser humano. Mas depois a gente vai falar sobre isso, eu só fico dando spoiler. O que eu mais gosto dessa parte é que ele vai fazer uma descoberta que, para mim, é, assim, genial. O mais antigo, anterior a 1450, que aparece termos correlatos a Fairy, vai aparecer numa frase do Gower,
um poeta. E lá no dicionário aparecia como As He Were a Fairy. Na verdade, o Gower não escreveu assim, diz ele. Ele vai escrever As He Were né? Fairy. Né? The Fairy. E aí, na tradução, por exemplo, do Ronald Kimms, ele vai aparecer como Belo Reino, na versão da Conrad, Reino Encantado, na versão da Martins Fontes. Isso, e o Reinaldo José Lopes, numa nova tradução, né, ele vai chamar de féria. Então, ele faz uma descoberta muito legal, que assim, na verdade, o termo fairy não é um ser sobrenatural, é um lugar imaginado, construído, né? Então, quando a gente fala de histórias de fadas, a gente fala de um lugar. A gente não fala de seres sobrenaturais necessariamente. Eles vão estar ali, porventura, mas não necessariamente. Tanto é que você vai ver o Martin, ele se encaixa em Reino Encantado e não é tanto assim de fadas, tem muito mais pessoas mesmo, né? Mas ele tá no Fairy. Eu acho uma definição assim fantástica. E realmente é como você falou, isso expande o que a gente pode considerar um conto de fadas. Você não chegou a ler Jonathan Strange e Mr. Norrell, né? Não, mas eu vi o seu vídeo. Não, o pessoal cobrou lá na live no seu Instagram, falando eu não consegui preencher o meu bingo da Veves porque ela não falou de Jonathan Strange, então vou falar agora. Acaba se encaixando, porque lá a gente tem justamente esse encontro com esse choque, né, com o Reino Encantado. Tem alguns casos que ele não classifica como fairy, embora tangencia, né? Ele vai por 3 casos. O caso das fábulas, então, sei lá, 3 porquinhos, a formiga cigarra. O que é uma fábula? Na verdade, poderiam muito bem ser seres humanos. Mas então isso não é exatamente história de fadas, é mais uma coisa mais pedagógica, didática, que usam animais para fazer as vezes das pessoas. Aí depois, outro que ele não classifica é o sonho. Eu não sei se ele chega a citar, acho que não. Mas tá na cara que ele tá falando da Alice, né? E no fim, tudo é um sonho. Ele cita Alice, ele fala do ele fala do Humpty Dumpty, né? Mas eu não sei se nesse momento ele fala da Alice, mas eu acho que sim. Eu sinto que Tolkien quis dizer que era um recurso meio barato, né? De você criar todo não comprou tanto. É só um sonho. Ele não teve aquela coragem final de fincar o pé e falar, existe. E tem um terceiro ponto que ele fala que também não é exatamente história de fadas, são histórias de viajantes. Ele vai incluir as viagens de Gulliver, porque é como se ele tivesse encontrado um lugar aqui no nosso mundo. Para ser fairy mesmo, né? A história de fadas é mais inserido nesse reino encantado, é mais voltado. Tem um livro do Todorov, Introdução à Literatura Fantástica, que ele vai fazer uma divisão bem didática, depois outros vão aparecer e vão superá-lo um pouquinho. Mas eu acho que ele é uma ótima base para quem quer estudar isso, né? Então, o maravilhoso é aquele mundo encantado em que ninguém questiona, porque você já tem uma espécie de contrato com o leitor. Olha, aqui tem fada, ok? Tem. Ninguém fica falando, tá, mas me explica. Bom, vamos seguir aqui, porque depois que Tolkien define o que são os contos de fadas, aí ele vai trazer alguns conceitos para falar sobre as possíveis origens desses contos, e aí é onde ele traz esses conceitos que são super aplicáveis ao legendário, e eu acho que dão um algo a mais para quando a gente vai ler o Hobbit e o Senhor dos Anéis. O primeiro conceito que ele vai trazer, na verdade não é bem um conceito, mas ele vai falar sobre a relação entre linguagem e mito. E acho que é a coisa mais tolkieniana que existe, né? Completamente. Linguagem e mito. Chegou no coração do coração. Eu vou até citar o pedacinho que ele fala. Ele fala: a história dos contos de fadas provavelmente é mais complexa que a história física da raça humana e tão mais complexa quanto a história da linguagem humana. É quase como se fosse aquela coisa do ovo e da galinha. O que veio primeiro, a linguagem ou o mito? Vai lá. Sua vez, arrasa. Tem uma história, amor, que é da conversão do Lewis até. Para o Lewis, o mito era mentiras respingadas de prata. Ele gostava de mitologia, mas para ele era claro que aquilo era mentira. Ele era bem naturalista, o Lewis era muito
diferente do que ele se tornou. E tem uma frase na biografia do Humphrey Carpenter, que eu não trouxe aqui, está lá na sala, não vou pegar, mas é uma biografia super, super recomendável para vocês. Assim, a minha tá aqui, mas eu também não vou levantar não, que eu acho que eu vou derrubar tudo. Ele vai falar nesse diálogo que ele está tendo com o C.S. Lewis, assim como a fala é uma invenção sobre objetos e ideias, porque assim, a gente já sabe, né, sei lá, água em francês é eau, em inglês é water, em português é água, né? Em italiano aqua, sei lá. Mas vai variar muito, então é arbitrário isso, né? Você tá dando um nome para aquilo, para você tentar abarcar o conceito de algo que é maior do que a sua própria mente consegue abstrair. Claro. É o Crátilo do Platão, não é? Tem muito a ver. A discussão que tem no Crátilo. Esse tipo de discussão é a treta da humanidade, tá? Então, assim, a gente vai tentar equacionar. Tá citando, a gente não está debatendo isso. Então, se a palavra é uma invenção sobre objetos e ideias, um mito é uma invenção sobre a verdade. Nossa, ele é uma invenção, então ele está mentindo? Não, é a maneira que nós, seres humanos, conseguimos aprender a verdade. Então, na cabeça do Tolkien, né, no imaginário dele, a verdade com V maiúsculo existe, não me pertence, e eu vou me esforçar ao máximo para conhecê-la dentro das minhas limitações. Tem um livro muito legal sobre isso, gente. Eu pirei quando eu li, que é do Walter Benjamin. Vocês acreditam? Não é demais isso, que não tem nada a ver com Tolkien. Mas quando eu digo, se você é um pesquisador, Walter Benjamin, escrito sobre mito e linguagem. Aí tem um texto aqui sobre a linguagem em geral e a linguagem do homem. As palavras, vamos dizer assim, antes elas tinham o denotativo e o conotativo, eles estavam fundidos, eles eram uma coisa só. Você não precisava do conotativo, você não precisava da metáfora, mas por algum momento ele se perdeu. Então, a metáfora, na verdade, ela é uma busca é uma vontade de retornar aquilo que se perdeu. Não só a metáfora, não é um mito de uma forma geral. É isso, é uma tentativa de resgatar uma série de conceitos que a gente não consegue abarcar porque ficou para trás. Então, o mito, na verdade, ele está muito mais próximo da verdade. Tanto é que quando a gente vai ler contos de fadas, vai assistir uma ficção, vai ler um livro, tendo ou não mito, obviamente, mas sempre tem um pouquinho, eu acho. A gente entende mais sobre a gente mesmo, que nos cerca. Muitas vezes, muito mais do que lendo um relato historiográfico. Não, que não seja importante também. De sociologia. Exatamente. Então, você acaba tendo uma série de descobertas por meio disso. Assim, é complexo, a gente não esgotou o assunto, nem arranhou o assunto, mas é muito bacana. E me faz pensar que, às vezes, a gente pode ter aquela impressão de que Tolkien inventar línguas para suas histórias é um capricho, porque ele não tinha nada para fazer, não tinha nenhuma louça para lavar, então ele vai inventar língua. Não é, né? Existe uma discussão antropológica, existe uma questão de filosofia da linguagem, uma questão teológica por trás disso, e fica um alerta para os escritores de fantasia contemporâneos, e para quem lê fantasia contemporânea, né, pós-Tolkien, que não é só você chegar lá e juntar umas palavras, umas letras, e aí sair e inventei uma língua. E aí ainda entra toda aquela questão da cultura, né? Que ele cria primeiro, Tolkien, né? Criou primeiro a língua, e depois a história ali por trás, ali no meio, porque se você tem uma língua, você precisa de uma cultura, porque se não tem a cultura, a língua morre. Perfeito. Então existe, é uma amálgama. Isso, ele precisava criar histórias para aquelas línguas terem razão de ser, vamos dizer assim. O outro conceito que ele vai trazer nessa parte em que ele fala sobre a origem dos contos de fadas é o conceito de subcriação. Porque ele vai dizer que o autor de contos de fadas, no caso, a pessoa que inventa um conto de fadas, ela se torna um subcriador, ele está fazendo uma subcriação. Tolkien, no caso, seria um subcriador. A Terra-média seria uma subcriação. Arda seria uma subcriação. É isso. Isso, exatamente. Aí a discussão sobre a autoria, né? É como, assim, né, nesse pensamento religioso dele, ele vai enxergar que, bom, se existe um criador, e eu sou imagem e semelhança dele, quando eu crio algo, na verdade, eu subcrio, porque eu não crio do nada. Então, é um pensamento bem teológico. Quem cria do nada é só o criador.
eu transformo, né? Aqui tem madeira, né? Eu fui lá, peguei uma árvore, mas fui eu que criei a árvore. Essa árvore surgiu a partir do nada. Então tem toda uma crença ali de existir um ser que existe, que tem essa capacidade de criar a partir do nada. Independente se tiver evolução ou não, porque continua tendo coerência, né? Não impede. Tem algum momento ali que a partir do nada surgiu o primeiro átomo que explodiu, o Big Bang, lá, né? Uhum. Já o homem não, ele pega a matéria que já existe e transforma ela, faz manipulação genética, faz o que for, técnica, mas ele pega a partir de uma matéria que já estava na natureza. Então ele é um subcriador. Então essa grande discussão entre técnica e arte, que na verdade os gregos também discutiam muito, né? Então, assim, é isso, nós somos subcriadores, a partir de que, se nós criamos um celular, uma cadeira, uma história, uma música, o que for, né? Nós criamos a partir de algo que já existe, então são subcriadores. Tem esse poder de criatividade, mas não é absoluto como um ser que cria a partir do nada, esse ser seria aí a figura divina, né? Mais ou menos isso. E aí, depois que Tolkien fala da subcriação, ele fala o que eu acho mais fofo, gente. É o conceito com o nome mais fofo que eu já vi. Caldeirão de história. Gente, não dá um quentinho no coração? Ele vai falar da sopa também. Ele vai falar da sopa. Então vai dando fome, você vai lendo o Instagram. Eu não conheço nenhum autor que faça um negócio desse. É muito fofinho. E assim, ele tem uma visão bastante orgânica, como a gente vem falando, dessa criação, desse surgimento, né, que não é mais uma criação, subcriação, no caso dos contos de fadas. E aí ele vai dizer que existe esse caldeirão, né, em que os elementos vão sendo colocados lá dentro, fica ali no fogo baixo, né, esquentando, e forma essa sopa de histórias. O caldeirão de histórias é bem isso, né? Gruda um pouquinho, se liga um pouquinho, porque a gente estava falando do mito ser uma invenção sobre a verdade. Por isso que ele vai falar tanto que é importante cada história, porque é como se cada história trouxesse um pedacinho dessa verdade que a gente não consegue abarcar por completo. Então, o Caldeirão de Histórias, ele traz essa tradição das histórias, né, ao longo dos séculos. E está lá tudo misturado. E muitas vezes a gente vai pegar um pouquinho dali, sem a gente saber, às vezes a gente tem contato com muitos autores que a gente nem conhece, mas porque por herança da história está no nosso imaginário. Toques, assim, numa cantiga, de repente eu atirei o pau no gato, tem alguma coisa a ver com alguma história da China que a gente tem a menor ideia, entendeu? E isso vai formando, e o nosso imaginário, ele é o nosso imaginário que dita a nossa cultura. O nosso imaginário dita as nossas escolhas, científicas, inclusive. O imaginário é muito poderoso, não tem como a gente viver, faz parte, assim, como faz parte respirar, né? Faz parte do funcionamento do homem, né? A gente conhece pelo imaginário. A nossa forma de pensar passa pela imaginação. A gente precisa da imaginação para elaborar conceitos. Eu fico pensando nesses contos que são muito parecidos em culturas, assim, o cerne do conto parece em culturas distintas, mas existe aquele detalhezinho ali que é típico daquela cultura, que faz com que seja um conto brasileiro, não é um conto chinês, mesmo que o cernezinho ali tenha assim, alguma coisa relacionada. E aí eu fico pensando também que essa questão do caldeirão de histórias é completamente Tolkien, né, gente? Para mim, Tolkien é isso, porque fico vendo as lives que você fez no seu perfil lá no Instagram. Teve Tolkien e o cristianismo, Tolkien e os celtas, o nosso foi Tolkien e as personagens femininas, e a gente falou de contos de fadas também. Olha o tanto de coisa que esse homem conseguiu colocar dentro da história que ele criou. E assim, eu não sei como é que é contigo, como é que é com quem está assistindo, mas eu tenho dificuldade em conseguir pensar tudo isso. Sabe, quando eu penso que eu cheguei num personagem, isso daqui é uma influência arturiana, aí de repente brota uma influência nórdica ali por trás, não é arturiano somente. Eu acho que vem com essa ideia do caldeirão, que tá tudo ali, ele fala até que você toma a sopa, mas você não consegue chegar no osso.
É difícil você chegar na origem pura ali. E é isso para mim. O cara, a gente está diante de um homem que tinha conhecimento de muita coisa, assim, um vasto conhecimento, e consciente ou inconscientemente, que nem você falou, ele foi jogando isso lá dentro. Vocês que lutem. Bem por isso, bem por aí. E também essa questão da sopa é muito interessante, porque ele vai falar assim, a história de fada, cada um, sei lá, chapéuzinho, é a sopa. Se você ficar pegando cada estrutura, você está apegando aos ossos. Mas para jantar, o que me interessa é sopa. Eu não quero saber quem são os ossos da galinha que está dentro do caldo aqui da minha canja. Eu quero simplesmente comer a minha canja, porque ela é o conjunto, ela não é a estrutura. Né? Essa coisa assim, sei lá, você relaciona o mito de Psique e Eros, ele vai falar com a Bela e a Fera, por exemplo. Ok, mas a Bela e a Fera, ela vai trazer algo que o mito não necessariamente traz, né? Então vai ter essa soma, né? Essa pimentinha específica ali, né? Que vai dar um gostinho diferente. E outra, vamos saborear o que cada história tem para nos dar, em vez de ficar se preocupando. É claro que ele mesmo, como filólogo, fazia isso o tempo todo, mas ele está hierarquizando ali a importância das coisas. Não é que não é importante você ter uma análise estrutural, que você falou lá na live sobre o Prop, né? Que ele fez todo um compilado dos contos de fadas. O Campbell vai fazer o Joseph Campbell, que gerou lá, foi muito estudado pelo George Lucas, lá do Star Wars, né? Ele também vai fazer, juntar uma série de... No trabalho dele é incrível, é super respeitado. Mas, no fim das contas, Star Wars é Star Wars. Senhor dos Anéis é Senhor dos Anéis. Os dois trabalham, tem lá, se você for traçar a jornada do herói, você vai encontrar nos dois. Mas você vai dizer que é a mesma coisa? Não é. Entende? Cada um vai trazer a sua contribuição. Talvez a gente até possa encaixar o Martin aí, mas ele já tem uma filosofia um pouquinho mais diferente. Mas talvez você possa encaixar. Ele subverte, em alguns personagens, ele subverte a jornada do herói, mas tem, do mesmo jeito. Parte dali para você poder brincar com isso mais para frente. Seguindo o ensaio, Tolkien vai vai chegar no ponto polêmico. Afinal, contos de fadas são só para crianças? Eu tinha uma opinião muito, muito incisiva sobre isso. É muito... como é que fala? A pessoa cabeça dura, muito convicta. Ele vai falar que não, absolutamente. Tem um pouquinho que a gente estava falando aqui no começo da nossa conversa, né? As histórias de fadas, elas surgiram a partir do mito. E não tem como você, na verdade, a partir da própria linguagem humana, nasce tudo junto, misturado. Não tem como você precisar muito. E ela servia para adultos e crianças, e muitas vezes muito mais para os adultos do que para as crianças. Porque ela tem elementos que às vezes as crianças não têm tanta necessidade assim ainda. E as crianças, elas têm um encantamento, por exemplo, no caso da recuperação é muito claro isso, elas têm um encantamento do mundo que o adulto perdeu muitas vezes. E é verdade, o Chesterton, muitas das coisas que o Tolkien pensa tá no Chesterton. E ele vai falar, não lembro em qual texto, que a criança pequena, ela abre, eu acho que é essa figura, tá? Se não for, o que importa é o conceito, né? Mas ela abre e fecha a porta com um encantamento, e quem tem criança pequena ou convive com criança pequena percebe isso, né? Por isso que a criança vai lá, pega e joga no chão. Ela vai jogar 1000 vezes, porque para ela é um barato louco isso. Eu tenho algo na minha mão e eu jogo no chão e ela faz isso. Faz esse barulho, faz esse percurso, esse trajeto. Que máximo isso! A gravidade, as propriedades do som, tudo de uma vez. Nossa, esse quebra e esse não, porque a gente, sabe, abre e fecha a porta 1000 vezes, porque isso é muito legal. E as histórias de fadas têm isso e a gente perdeu, né? Até uma vez... Há muitos e muitos anos eu escrevi uma matéria sobre viajar, né? De jornalismo, e aí tinha que falar. E alguma pesquisa disse que viajar tornava a pessoa mais jovem. E eles comprovavam cientificamente. E tem uma certa razão de ser. Porque quando você viaja, você olha as coisas como novidade, como as crianças pequenas. Então, seu cérebro, ele volta a ter
A fantasia, a leitura, a arte faz isso com a gente, né? Nossa, você de novo tem aquele exercício cerebral de novo, que legal, como é que é? Deixa eu mexer. Hoje em dia, eu acho que é mais fácil a gente aceitar que os contos de fadas não são somente para crianças, porque se fala muito assim das origens macabras. Eu tenho vários poréns com isso daí, mas não vamos entrar nesse quesito. No caso, Tolkien, ele sequer estava pensando nessa questão de serem histórias, entre aspas, né, adultas. Ele está pensando justamente na questão da crença. Que o adulto ele também tem essa capacidade de acreditar num conto de fadas. E aí é quando ele vai entrar naquela disputa com o Coleridge, com o que ele diz respeito à suspensão de descrença. Tem um vídeo aqui no canal sobre suspensão de descrença, quem não assistiu, assista. Muito bom. Ó, eu ganhei um joinha. Você deixou o joinha no vídeo? Eu deixei, claro, Sérgio. Lá no Coleridge, ele vai falar, vai cunhar, né, esse termo de suspensão voluntária de descrença, e ele vai dizer que quando a gente está diante de uma obra de ficção, a gente tem que voluntariamente acreditar naquilo, suspender a nossa descrença para ter uma experiência completa. Tolkien vai para o total oposto, né? Ele vai dizer que, na verdade, é o autor que tem que se responsabilizar por isso daí, não é inventa qualquer coisa que tá bom. Tem que existir uma consistência interna na história que ele está criando. E é isso que leva à crença literária. E independe você ser adulto, você ser criança. E assim, eu falo por mim mesma. Eu pego contos de fadas, tipo os contos do Anderson, por exemplo, para ler. E eu, assim, vou 100%, choro horrores no final, não tô aí. Sim, é tão lindo, né? O Anderson, né, gente? Eu adoro. Ele usa uns termos, vou ler aqui. Suspensão voluntária da descrença, que é meio parecida com o que você está falando da suspensão de descrença. Né? Só põe o voluntário ali. Crença secundária. A crença secundária. O que ele vai falar nesses dois termos que estão interligados? Olha, eu, como leitora, espectadora, que seja, vou ter a boa vontade de comprar essa briga e acreditar, ok? Eu nunca me esqueço, eu tenho uma amiga que é física, a Thaís, beijo pra você, Thaís. Vou mandar o link, você vai assistir. E a Thaís, ela é física. E aí ela odiava Harry Potter, porque não é possível, aquela vassoura não tem como voar. É fantasia, colega, por favor. E aí, não adianta, ela não comprou, a J.K. não conseguiu comprar essa, nem a crença secundária dela. Mas ela gostava do Senhor dos Anéis. Eu falei assim, mas Thaís, por que você gosta do Senhor dos Anéis? Você acha que existe lá um mago chamado Gandalf, todo pipô? É porque as águias voam, é normal para ela. Pode ser. Mas talvez o Tolkien tenha feito tão bem amarrado que ela desistiu de questionar. Aí que o Tolkien vai falar dessa consistência interna da realidade. Então, assim, você vai fazer de uma maneira tão bem amarrada e tão bem construída que é simplesmente eu, leitora, me esqueço de questionar. Então, maravilhoso, realizado com sucesso. Plim, né? O autor conseguiu fazer com que aquela história se tornasse verossímil o suficiente para se questionar. Por muito tempo se acreditou que um filme baseado nas histórias dele não seria possível. Por quê? Porque ficaria forçado. Mas ele não contava com a evolução da tecnologia, né? Com a computação gráfica, com o jogo de câmera, né? Ele não contava com a existência do Peter Jackson. Do PJ, tão fofinho, apesar de que a gente já falou sobre isso, um dia falaremos mais. Tem uma coisa que ele fala ainda nessa parte sobre as crianças, que assim, acho que é uma página que eu não anotei nada. Eu fui marcar a nota de rodapé, praticamente pintei a nota de rodapé de tão fantástico que achei. Ele vai falar que as crianças, em vez de elas se preocuparem se aquilo ali é verdade ou não, porque o argumento que ele diz que muita gente tem é que as crianças ficam preocupadas. Isso é verdade? Isso existe? Isso não existe? Ele vai falar, não, pela minha experiência com crianças, né, ele Tolkien era um paizão. Ele inventou o universo expandido do Papai Noel para os filhos dele. E aí ele fala, com a minha experiência, na verdade, as crianças elas estão mais preocupadas em saber se o personagem é bom ou mal. Então, a preocupação delas é com o caráter do personagem. Eu achei isso muito interessante porque me lembra o que eu
Eu gosto de chamar de a ética tolkieniana. Fala muito, Tolkien é maniqueísta, a gente já sabe que não é. Mas existe uma demarcação de o que é bom e do que é mal, do bem e do mal, do que é ético, antiético, moral e imoral, etc. Isso existe, ele tinha essa consciência muito clara. E é interessante que ele repara isso já aqui, né, nos contos de fadas. E aí ele vai lá e aplica no Legendário. Sim, nesse ensaio The Monsters and the Critics, do Beowulf, ele vai falar, quando vai falar dos monstros, ele vai discorrer justamente sobre isso, né? Do bem ser o bem e o mal ser o mal. Embora não caia no maniqueísmo, né? Porque quando se trata de pessoas, isso não pode ser tão separadinho, mas ficar claro os conceitos de certo e errado, né? Que é a importância disso. E também, junto com isso que você falou, né, da ética tolkieniana, na questão das crianças, elas também estão preocupadas se elas vão estar ok, tranquilas na casa dela. E, gente, é realmente isso que acontece. Eu tenho um filho de 6 anos, a idade do Calvin Haroldo. E ele quer saber se existe tal coisa ou não, porque ele quer saber se ele está seguro. Não é que ele está fazendo um questionamento sobre a verdade. Isso é conto da carochinha, não vou acreditar que é mentira. Ele não está fazendo uma digressão sobre isso. Ele quer saber o quão seguro ele está e qual é o perigo que ele corre. Então, é esse tipo de coisa que está atrelado. Gente. É bem isso. No fundo, a criança não está questionando se é verdade ou não. Ela está questionando. E muitas vezes a gente leva para esse lado. Mas, no fundo, ela está querendo questionar o que ela vai fazer em relação a isso. O que ela vai precisar fazer para não acontecer nada de ruim na vida dela. Bem no finalzinho, né? Quando ele fala sobre... Eu não lembro mais se é no finalzinho. Enfim. Ainda nessa parte sobre as crianças e os contos de fadas, Tolkien vai inserir uma nova expressão, que é a de mundo secundário. Que é a expressão que você usou no seu livro, Na Amizade no Senhor dos Anéis, para falar sobre o universo que Tolkien criou. Então, o que é esse mundo secundário? É o reino encantado? É o reino de fantasia? Só se refere a Tolkien? Como é isso? Eu acho que ele quis dizer, fazer essa divisão, porque para Tolkien, a realidade ela é mais ampla do que o que a gente chama de realidade. Então, eu estou lendo lá Nárnia. Agora eu voltei para a realidade. Aí ele vai falar, qual realidade? Tem a realidade do mundo primário, que é esse do mundo que não é exclusivo da imaginação, e tem a realidade do mundo secundário, que é preponderantemente da imaginação, embora o mundo secundário empreste muitos elementos do mundo primário, né? Então, você vai ter mar, você vai ter céu, você vai ter plantinhas, tudo que tem aqui, só que lá vai ter ente, né? Senhor dos Anéis. Vai ter ente, vai ter águias, mas águias diferentes, águias com qualificativo diferente, águias imensas, né? Águias que raciocinam. Então, o mundo imaginado, o mundo subcriado, é o mundo secundário. E tem uma parte que ele vai falar, acho que no epílogo, se não me engano, que ele vai relacionar com o Evangelho, né? E ele vai falar assim, Deus é o Senhor de anjos e de homens e de elfos. Então, quer dizer, faz parte da criação o mundo imaginado também. É como se ela fosse um descobridor, de certa forma. Eu gosto muito, muito da história que conta do Michelangelo. Que ele vai lá e ele enxergava dentro daquele mármore, daquela pedra X, o Davi, o Moisés, a Pietà. E ele só tinha que esculpir aquela imagem que já estava dentro da pedra. Então, o papel do subcriador é assim. Ele descobre uma história que já está no imaginário, que a criação já nos oferece, e que ele vai lá e vai revelando como um escultor mesmo. É meio abstrato. Isso, gente. É muito bonito. E é bom que a gente já engata para o que é a parte mais bonita do ensaio também, que é o finalzinho, né? A gente já está se encaminhando para o final do ensaio, que é quando ele vai falar o que esses contos de fadas podem nos proporcionar. Porque ok, conto de fada está aí, não é para criança, está relacionado à linguagem, mas por que a gente lê isso? Por que a gente conta essas histórias?
E aí ele vai definir 4 elementos, né, que os contos de fadas nos presenteiam, vamos dizer assim, que é a fantasia, é a recuperação, o escape e o consolo. Vamos falar um pouquinho de cada um deles, começando pela fantasia, né? Tolkien faz uma defesa apaixonada da fantasia nessa parte. Apaixonada. A fantasia é a parte mais complexa, a meu ver. A fantasia que está ligada à magia. Que me ajudou a fazer umas operações, com equações matemáticas, para a gente entender melhor. Então, ele vai falar mais ou menos assim. A gente tem a imaginação, e com arte, a gente subcria. Então, vamos supor, peguei o exemplo aqui da mesa, né? Então, tem lá a madeira, e imaginei a possibilidade de ter algo meio reto, que eu pudesse colocar as coisas em cima, eu pudesse comer com ela, porque meu mente sempre foi assim. A imaginação pensou isso. O artista, o artesão, o técnico foi lá e pôs a mão na massa, lixou, construiu a mesa, ele subcriou. Né? Então, ele pensou, executou e subcriou. E a fantasia, ela é um ingrediente a mais nessa poção mágica do Tolkien. Ela vai trazer aquilo que a gente tem chamado na academia, né, nas universidades, de insólito. E o Tolkien, ele chama de estranheza e assombro na expressão. Insólito, você disse que nem no ensaio do Freud? Heimlich? Acho que pode se encaixar também. O insólito inquietante. Uhum. Porque no gótico a gente usa muito isso, né? Nos estudos góticos fala muito de insólito. Ele não usa esse termo insólito, mas eu encaixo não insólito. Usa, sim. Eu encaixo insólito nisso, quando ele fala estranheza e assombro na expressão. Então, como que vai ficar assim? A arte subcriativa, mais a estranheza e o assombro, que eu chamei de insólito. Estou roubando aqui, não sei se eu fiz muito bem, mas acho que está muito próximo. Forma a fantasia. Exemplo que eu sempre dou. Você tem um tapete. Ok. Aí a minha imaginação pensa, mas e se o tapete voasse? É um insólito. E eu falo, tapete voador. Pela linguagem, eu subcriei. A subcriação começa pelo simples fato de você ter falado, um tapete que voa. Então, você discriminar qualidades nas coisas já é uma prerrogativa de você fazer fantasia. E quando você coloca qualidades que não existem no mundo primário, é a fantasia. Faz-se a fantasia. Um tapete que voa. Embora a tecnologia ela seja uma boa competidora da nossa fantasia, mas aí ele vai ter uma birrimência com a tecnologia e vai fazer a defesa da fantasia, que é uma outra discussão. Eu acho que ele não é completamente antitecnológico. Eu aposto que ele adorava água quentinha para tomar banho. Né? Mas ele questiona por que a gente acha um carro muito mais real do que um cavalo, porque o carro é uma invenção, né? A partir disso que a gente falou. E até mesmo que um centauro, né? Ok, ele no fundo, é uma subcriação também, né? Enfim, ele vai questionar por que a tecnologia quis se sobrepor à própria natureza, né? Cavalo, centauro, aí tem aquele filme Onward, que é isso, exato. Eu tenho certeza que os roteiristas leram Tolkien, porque tem um centauro que ele usa um carro. A tecnologia, ela tá indo... Ele é um cavalo, ele tem 4 patas, ele entra no carro e dirige. Então é bem isso. Gente, isso daí já está indo para uma outra linha, né? De como a gente delega coisas, funções que são nossas para aparatos tecnológicos. Sim, eu acho que ele quer, na verdade, colocar um pouquinho o pé no chão da tecnologia e não superestimar ela. É que ele não apoia. É importante ver isso, né? Que o fato da mente já discriminar, olha, cadeira de madeira, cadeira de metal, né? O fato dela já conseguir discriminar qualidades, características das coisas, isso já é um indício da possibilidade de você admitir, de você criar, de você subcriar, de você fazer a fantasia. Uhum. E a tecnologia também, por consequência, porque, nossa, vamos supor se a gente conseguisse voar, daí de repente alguém inventou o avião, não, de repente, né, tem todo um percurso, chegou lá, né,
E aí ele vai falar uma coisa, só que assim, numa história, a fantasia ela não pode ser, não se pode abusar da fantasia. Você tem que usar com parcimônia, senão você compromete a consistência interna da realidade. Né? Depois da fantasia, Tolkien vai falar sobre a recuperação, que é outro elemento que os contos de fadas nos proporcionam. O que é que a gente perdeu e que os contos de fadas nos ajudam a recuperar? Eu meio que já deu um spoilerzinho isso daí lá. Eu já falei, eu adiantei bastante, né? Esse olhar de mundo como novidade, como que as crianças pequenas olham. É basicamente isso, né? Aquele olhar viciado que a gente tem da realidade. A fantasia, ela ajuda a entender melhor a realidade. Tem um ensaio do Chesterton... Eu ia falar dele! O Ética no País das Fadas, Ética no País dos Elfos, depende da tradução. É esse? Não é esse. Não, mas tem. Então... Não, mas esse daí... Esse é o mais famoso. Tá. Não, vou falar o seu primeiro. Que assim, esse que você falou é o mais famoso quando as pessoas relacionam sobre histórias de fadas. Tem um que chama The Colored Lens. As pessoas relacionam muito. E, de fato, o Tolkien leu. E nesse livro da Verlin Flieger, do Douglas Ingerson, ela vai citar, né, a influência desse The Colored Lens. Mas, assim, basicamente o que é? Que nesse A Ética da Terra dos Elfos fala que é justamente você discriminar a qualidade das coisas. Tá ligado à questão da fantasia mesmo. Né, da mente humana discriminar o adjetivo. Ele usa a ideia da grama. Da grama verde. Ele fala, você entra na história que a grama é azul. Isso faz você se reencantar com a grama verde da realidade. Exatamente. Mas o que eu ia falar é um outro ensaio que ele fala sobre Charles Dickens, que o Chesterton vai fazer. Em inglês, ele vai trazer um termo chamado Murray-Fock, que é ao contrário, coffee room. Então, se você está vendo uma cafeteria e ela espelhada do lado de fora, de repente, em vez de ler coffee room, você vai ler Murray-Fock. Isso, para o Chesterton, já traz um ar de novidade. Mas que palavra é essa? É só ver as coisas por um outro ângulo, né? Eu lembro um pouco do Picasso, né? O cubismo. É ver as coisas por um outro ângulo, né? Isso também é um exercício de recuperação. Mas para o Tolkien, a fantasia ainda é mais potente. E aí, da recuperação, ele já vai se ligando ao escape, que é o terceiro elemento que os contos de fadas nos proporcionam. E aí eu senti, Cris, esse homem tava só o ranço. E eu compartilho desse ranço. Chega a ser ofensivo. Quando as pessoas olham um conto de fadas, ou uma literatura de fantasia, ou mesmo a literatura arte de forma geral, e fala, isso só serve como escapismo. É como se fosse a mesma coisa de eu chegar em casa, ligar a TV na primeira sitcom que aparecer e ficar assistindo. Tipo, eu quero assistir um negócio que eu não quero pensar. O conteúdo entra e o cérebro sai. E Tolkien, ele tá sentido com isso. Ele vai dizer que as pessoas, os críticos, principalmente, eles têm uma concepção errada do que seja o escapismo. Sim. É justamente aquele ranço que a gente estava falando no começo da nossa conversa também, né? Que os críticos não dão mais validade para o mundo da imaginação. E aí ele vai usar esse termo, né? Que fuga do prisioneiro não pode ser confundida com o escape do desertor. Não, por quê? Ou não? O escape do prisioneiro não pode ser confundido com a fuga do desertor. É o tipo de vocabulário que a gente não tem pra gente, né, gente? Só um veterano vai usar. Acho que é isso mesmo. Acho que é isso mesmo, escape do desertor. Então, ou seja, você não está fugindo das suas responsabilidades quando você está lendo uma fantasia. Você está querendo fugir das amarras que a realidade nos traz, como racionalismo exacerbado, e também, se a gente pode... Materialismo, isso mesmo. O cientificismo não é contra a ciência, mas só a ciência, ela não dá conta sozinha. Então, ele vai falar desse problema, né? Olha, se você está preso, o que tem de errado se você quer sair dali? Preso injustamente. Essa frase. Tem muito a ver com a alegoria da caverna, né? Do Platão, né, gente? Totalmente. E se você quer sair da sua prisão, tá errado? Não, tá errado. Ao menos imaginar que você está em outro lugar. É sanidade mental isso, gente. Não é um escapismo vil,
como os críticos estão trazendo aí. Na verdade, é um resgate, é uma verdade maior. Quando ele fala que você não pode reclamar, achar ruim se o prisioneiro, estando preso, ele sonha com algo além dos muros da prisão. Eu acho isso, assim, maravilhoso, porque eu fico pensando nessa cobrança que a literatura ou a arte, ela precisa falar de algo que seja ligado explicitamente à realidade para poder ser levada a sério. É por isso que literatura de fantasia, entre outros, nesse mesmo estilo, acabam meio que sendo deixadas de lado. O que vale é o quê? Literatura mais realista. E assim, eu acho que isso mostra uma interpretação quase míope nossa. Porque se a gente não consegue pegar um livro de fantasia, ler aquilo, e mesmo sendo algo completamente distante da nossa realidade, do nosso mundo primário, se a gente não consegue aplicar isso ao que a gente vive, o que a gente está lendo? E aí, para terminar, Tolkien vai falar do consolo. E isso, assim, é o coraçãozinho dele, né? Ali, porque ele chega a inventar uma palavra para definir o consolo, que é a palavra eucatástrofe. O que é a eucatástrofe, Cristina Casella? Eucatástrofe vem do grego. Que quer dizer bom, e catástrofe, que é virada para baixo. Né? Uma tradução que eu achei, né? Só que aí é uma boa virada, então é uma virada para cima. Né? A catástrofe, lá, você dá de cara com o chão. E aí o catástrofe, você é resgatado. Então você tem toda uma história. Né? Tem a estrutura da tragédia, né? Subiu, plá, ferrou tudo. Matei meu pai, casei com a minha mãe, arranquei meus olhos e saí andando pelo deserto. Feito um doido, ó, desgraçado que sou. Não é? O catástrofe é aquela coisa assim, ferrou, resgatou. Né? Aquela virada repentina, ele vai fazer essa ligação com o evangelho. É uma história que começa e termina em alegria, né? Natal, uma história muito feliz. Por mais que tenha a sua tristeza junto. Já começa com misturadinha com tristeza, né? A tristeza estava presente, né? Não é que ela nega a descatástrofe, a catástrofe, né? Ela não nega o pesar, a dor, a perda. Eu estou trazendo aqui o evangelho porque, de fato, ele usa, tá? No ensaio. Ele teve que nascer no estábulo. É triste, mas ao mesmo tempo é bela, é uma noite feliz, né? Todo o coro celeste cantou nesse dia, né? Então, a gente sempre celebra com muita alegria o Natal. Esperamos que esse Natal seja feliz. Obrigada. E aí, a gente tem aí o fim, né? Que é a Páscoa cristã, né? Ele passou por todo o martírio ali da cruz, da crucificação, foi sepultado, mas ele venceu a morte. Porque era Deus, né? Também. Mas a gente não é Deus. Mas a gente pode contar com a providência. Então, nas histórias do Tolkien, que elas não são alegóricas, hoje a gente não fez o bingo de Tolkien, a gente não tinha falado de alegoria até agora. Vai ser o tema do próximo Passeando na Teoria Literária, Cris. Muito bem. O Tolkien, ele vai criticar isso, porque ele vai falar que as histórias, elas são reduzidas muito se elas são alegóricas. Então, se eu falar que o Frodo é Jesus, eu diminuo a figura de Jesus e eu diminuo também a figura do Frodo. O Frodo é o Frodo, ele é especial porque ele é único. Então, o Frodo, porque não é um deus, ele vai falhar no final, né? Tem toda uma discussão por que o Frodo falhou. Ai, que raiva do Frodo, ai, que raiva de você, porque você falha todos os dias. O libertador aceitar um pouco isso. Precisa. Mas ele conta com o quê? Com a providência divina. Ele desenvolveu muito bem as suas virtudes. Então, não é assim, que Deus foi ajudando e Eru, né? Que é o nome de Deus na mitologia de Tolkien. Foi ajudando e beleza. Fica de boas que no fim vai dar certo, porque Eru vai trazer as águias aí e tudo bem. Não. Ele teve que desenvolver as suas capacidades até o limite dele mesmo, né? Até ele ser completamente controlado pelo anel e nem ter capacidade de escolha, porque ele estava como se drogado, meio dopado ali, né? Uma pessoa drogada, dopada, ela tem capacidade de escolha. Mas eles contam com a providência divina. Então, a eucatástrofe, ela está ligada com a questão da providência divina. E isso é muito bonito, é muito importante. E aí vem a minha perguntinha capciosa, que eu sei que muita gente confunde. Eucatástrofe e Deus Ex Machina são a mesma coisa? Ou não? Não tem nada a ver? Eu acho que tem a ver, mas não são a mesma coisa. Porque eu acho que Deus Ex Machina é muito mais forçado e arbitrário.
E a Eucatástrofe, ela tem uma coerência, né? Ela tem um pano de fundo. Então, por exemplo, a própria presença do Gandalf ali na Sociedade do Anel é um indício da providência divina. Porque o Gandalf, na verdade, é uma espécie de anjo, ele é um Maia, que encarnou na Terra-média como um Istar, como um mago, né? Então, ele já é a presença da figura, da presença divina ali, né? A presença sobrenatural. Lembrando que o Gandalf, ele estava lá na canção dos Ainur, né? Na canção da criação do mundo, ele estava lá, né? Dando a contribuição dele. Então, assim, ele é um ser muito mais poderoso do que a gente imagina. Então, assim, tem uma coerência. A presença de Deus, né? De Eru e Ilúvatar, embora não esteja bem explícita, ela está ali no Gandalf. As águias de Manwë é um lugar onde Gandalf morava. Elas vêm de lá, de Valinor, que é a terra natal nesse mundo material do Gandalf, né? Então, existe uma coerência, embora a gente não saiba, porque às vezes a gente não tem esse background, né, da mitologia. Não leu o Silmarillion. Não leu o Silmar, gente. Nem o Contos Inacabados, seria isso. Basicamente. Mas existe a consistência ali, e isso casa completamente com o que o Aristóteles diz, porque ele fala, né, às vezes, essa consistência não necessariamente ela precisa aparecer explicitamente ali no contexto da peça, mas tem que ser algo que foi dito antes, algo que existe, foi estabelecido. É bem diferente de você descer um ator no avião e é isso aí, salva todo mundo. O Aristóteles, quando ele faz esse tutorial da tragédia, ele vai dizer que existe a reviravolta ali do final, que era muito comum nas tragédias gregas, que é a do Deus Ex Machina. E a expressão Deus Ex Machina é o quê? É literalmente um Deus saindo da máquina. Porque vinha um ator caracterizado de um dos deuses gregos, ele era descido assim de um maquinário ali, um gancho, e ele chegava ali e resolvia o conflito. E Aristóteles vai falar, isso é uma solução fácil. Ele prefere quando o autor ele dá essa solução dentro do contexto da história. Acho que o próprio Aristóteles ele fala dessa necessidade de verossimilhança. Ele é bem parecido. Embora eu nunca tenha visto uma citação do Tolkien com Aristóteles, eles são muito parecidos, a cabecinha deles. Então, assim, com certeza, tem um livro que chama Tolkien's Library, do Oronzo Tilly, um italiano. Ele compilou todos o que ele tinha na biblioteca dele, e tem a poética lá, com uma tradução lá, esqueci o tradutor. Mas ele tem a poética tinha a poética em casa e tudo mais. Então, assim, ele estava familiarizado com esses termos e tudo mais. Quando ele entrou na universidade, ele ia se formar em clássicos, mas depois ele se descobriu na filologia. Eu vi, não, nada a ver com o assunto, mas só um parênteses, eu vi uma postagem, alguém falando que estava lendo esse livro da biblioteca do Tolkien, e lá ele tinha recebido um exemplar de Duna, que ele nunca leu. E aí o editor tentou enviar um outro e falou, então, eu tenho um aqui que tá pegando poeira, eu não quero não, vou devolver. Que barato. Isso as pessoas tentam me convencer a ler Duna. Eu falei, eita. Mas é isso, a gente terminou catastroficamente. Terminamos catastroficamente. Ai, Cris, foi ótimo te ter aqui. Espero que o pessoal tenha gostado. Obrigada por ter aceitado o convite. Muito obrigada, Veves, pelo convite. É uma grande honra estar aqui. E eu espero que a gente ainda converse muito e muito mais sobre esses assuntos de Tolkien, afins, e Fairy, e Eucatástrofe, e outros assuntos correlatos. Olha, se depender de mim... Um grande prazer. Obrigada, viu? É nóis.